Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado em ciência, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que você precisa saber para tratar com efetividade um paciente que apresentou dor lombar, simples assim. Então, nessa live eu vou tentar elencar os principais pontos que a gente aborda o paciente com dor lombar, para que você entenda que o quadro de dor lombar, ele quase nunca, e aí eu só não falo nunca porque é a área da saúde, mas quase nunca está associado a uma causa específica. E Caio, quando é que a dor lombar vai ter uma causa? Quando o paciente sofrer trauma, queda ou acidente, quando o paciente tiver febre junto com a dor, estiver perdendo peso sem motivo, quando o paciente tiver anestesia na região genital, incontinência urinária ou fecal e história de câncer. Por quê? Porque aí o paciente pode estar com a metástase avançada, o paciente pode estar com a infecção na coluna, o paciente pode ter tido uma fratura no corpo vertebral, uma fratura da coluna, e o paciente pode ter tido condições mais graves como síndrome de Caldequina. Aí a gente chama essa dor lombar de específica e causada por uma doença, lesão ou inflamação. Mas na maioria dos casos, a dor lombar não é causada por uma doença, lesão ou inflamação, como a maioria dos médicos ensinam, como a maioria dos fisioterapeutas ensinam à população. A dor lombar, assim como qualquer dor sem relato de trauma, queda ou acidente, ela é multidimensional, isto é, primária, sem causa específica e com influência de milhares de fatores, e a gente vai elencar alguns deles aqui. Vamos lá. Pessoal, quando o paciente entra lá no consultório com dor lombar, a primeira coisa que eu faço com ele é testar a força da extremidade. Primeiro eu peço para ele andar na ponta do pé e depois peço para ele andar sobre os calcanhares. Por quê? Se a dor lombar for secundária a alguma doença grave, o paciente vai ter uma alteração no miótomo, a área muscular correspondente à raiz nervosa afetada na coluna lombar. Isto é, se ele está com a hérnia extrusa, sintomática, esse paciente não vai ter força para ficar na ponta do pé, não vai ter força para ficar no calcanhar. Ele não vai conseguir resistir uma dorsiflexão, resistir uma plantiflexão, porque a hérnia de disco de fato é a causadora, nesse caso, do sintoma do paciente. A segunda coisa que eu peço para o paciente fazer é para alisar suas pernas. Como assim, Caio? Alisar o quê? Alisar a coxa, parte anterior, parte posterior, parte lateral, parte medial. Peço para ele alisar as pernas na parte lateral, na parte medial, na parte anterior, na parte posterior. Peço para ele alisar a sola dos pés, a lateral e medial dos pés. Por quê? Se o paciente tiver alguma condição grave associada à dor lombar, ele vai ter uma alteração na sensibilidade do dermátomo, a área da pele correspondente à raiz nervosa afetada na coluna lombar. A terceira coisa que eu peço para o paciente fazer é para sentar e eu fazer um teste dos reflexos, onde eu vou pegar um martelinho de reflexo, que não está fácil aqui agora, senão eu te mostrava, para eu fazer uma cutucada no tendão patelar, uma outra cutucada, uma percussão, né, seria o termo técnico, no tendão aquileu, para ver se os reflexos desse paciente estão normais. Por quê? Por exemplo, o paciente que apresenta uma mielopatia grave, né, uma compressão medular real, todo mundo que faz exame de imagem chega falando, eu estou com uma protusão e está apertando a medula, eu estou com uma compressão nervosa. Só que a maioria dessas compressões nervosas não são sintomáticas. Então, quando ela é sintomática, o paciente vai apresentar uma alteração dos reflexos, uma hiperreflexia. Se o paciente tiver lesão do sistema nervoso central, né, acima da decussação das pirâmides, esse paciente pode ter também uma hiperreflexia, tá? Então, às vezes a gente está avaliando um paciente com dor lombar, mas ele tem uma alteração do sistema nervoso central, como uma sequela, uma disfunção secundária a um AVC, por exemplo, e o paciente tem hiperreflexia por causa do AVC, não porque a dor lombar está associada a alguma condição grave.
Então a avaliação dos miótomos, dos dermátomos, dos reflexos são primordiais para descartar um possível red flag nesse paciente. E aí o que é que a gente vai fazer depois? Nós vamos testar se existe algum sinal de radiculopatia. A gente não quer que esse paciente tenha uma radiculopatia. A gente vai testar a tensão neural adversa e tem uma forma de se testar presencialmente e tem uma forma de se testar a tensão neural hands-off, né? Online, numa consulta online. Então a gente tem a manobra de Lazeg e a gente tem a manobra de Slump, que são manobras altamente sensíveis, específicas e com alta razão de probabilidade para excluir a condição que você está suspeitando que o paciente tem e para indicar aquela condição que você suspeita que o paciente tem. Então, se você faz Lazeg e Slump e o paciente dá negativo no teste, não reproduz a dor concordante pela qual ele se queixa, pela qual ele te procurou para buscar um tratamento, esse paciente não tem tensão neural adversa. Isto é, ele não tem probabilidade quase nenhuma de ter uma radiculopatia, uma compressão real da raiz nervosa que transmite a dor da lombar até as pernas, beleza? Isso tem que estar claro, porque é a primeira triagem que qualquer profissional da saúde deve fazer, independente de ser médico, independente de ser fisioterapeuta. O paciente chegou com dor lombar, ele precisa ser testado em sua integralidade no exame físico neuromúsculo esquelético. E é assim que a gente testa esse perfil de paciente. Depois, antes disso, antes do exame físico, a gente vai simplesmente fazer uma pergunta aberta. Me conta a sua história e o motivo pelo qual você veio aqui. Por que você acha que eu posso te ajudar? E aí você deixa essa pergunta aberta para o paciente falar e não interrompe o paciente. Nos primeiros 10 a 15 minutos, você só faz espelhamento escutativa. Você olha nos olhos do paciente enquanto o paciente está contando sua história, para você ter uma conexão e reforçar a sua aliança terapêutica. Porque reforçando a sua aliança terapêutica, o paciente vai ficar sugestionado a aderir a praticamente tudo que você indicar durante o tratamento dele. Beleza? E aí quando o paciente está contando a história, você vai pegar na linha do tempo, né, no momento que ele não tinha dor, até o momento que a dor dele começou a surgir, e você vai indicar pontos-chave na vida dele que você achou que houve discrepâncias na história. Por exemplo, o paciente, você perguntou se ele sofreu trauma, queda ou acidente. O paciente disse que não. Mas aí do nada na história dele, ele fala, olha, eu pratico ciclismo e eu tomei uma queda e depois dessa queda no ciclismo eu fui na emergência, não tive fratura, mas evoluí com essa dor lombar. Ele te disse que não teve trauma, mas contando a história houve um ponto de inflexão ali que você precisa pontuar. Então você, nesse momento, você está autorizado a interromper o paciente para fazer ele refletir sobre o que ele te disse. Pera aí, mas eu perguntei se você teve trauma, queda ou acidente, você me falou que não. Agora você está me contando de uma queda de bicicleta e depois dessa queda você teve uma dor lombar. Só que você não teve fratura e acreditou que não tinha problema nenhum porque você não quebrou nenhum osso. Verdade ou não? Questiona o paciente, interrompendo ele e depois dá a palavra para ele novamente. E aí você vai tentar organizar nesse relato do paciente as habilidades do dia a dia. Caio, que diabo são habilidades do dia a dia? O que é que acontece quando o paciente se curva? O que acontece quando o paciente está sentado? Quando o paciente está levantando? Quando o paciente está virando? Quando o paciente está deitado? Quando o paciente está andando? Entre manhã, durante o dia e final do dia, o que é melhor, o que é pior para esse paciente? Qual a influência que o ato de estar parado e o ato de estar se movimentando tem de influência para o seu paciente? Por quê? Nessas perguntas das habilidades do dia a dia, você vai buscar na história do paciente preferências de posição e de direções que a história vai te dar. Por exemplo, grande Sergião Magnavita, um abraço, meu querido. Por exemplo, o paciente chegou para você e falou que estava dando aula e aí ficou em pé dando aula durante 2 horas e a dor começou a aparecer. E aí ele sentou e melhorou. Só que aí quando ele anda rápido, a dor dele produz e irradia na perna. Olha, eu avaliei aí nesse momento da história do paciente 3 habilidades do dia a dia.
Apenas 3. O ato de ficar em pé, o ato de ficar sentado e o ato de ficar andando. Ora, em pé prolongado, cerca de 2 horas, produziu a dor dele, aumentou a dor dele. A coluna dele parece não gostar de extensão. Sentado, a dor dele aliviou. Ora, a coluna dele parece gostar de flexão. E andando, a dor dele é reproduzida e ainda irradia na perna. Veja bem, quando eu estou andando, a coluna está em extensão e eu estou colocando sucessões de apoios de uma perna só. Essas sucessões de apoios em uma perna só, você precisa manter um grau neutro de dorsiflexão do tornozelo para que o seu dedão não arraste no chão e você não tenha que compensar com o quadril fazendo uma marcha ceifante, uma marcha de um paciente hemiplégico, por exemplo. Para evitar que você arraste o dedão no chão, você segura a dorsiflexão na fase de balanço da sua marcha. E você segurando a dorsiflexão na fase de balanço, você coloca algum grau de tensão neural adversa. Mas, depois de todo esse relato das habilidades do dia a dia, você fez aquele exame físico que eu te expliquei. E no exame físico foi concordante com a habilidade do dia a dia. Quando ele anda, ele produz a dor em extensão lombar, fechando espaço, mais tensão neural. Quando você coloca a manobra de slump, ele dá positiva, a manobra dá positiva, e você reproduz a dor concordante do paciente, a dor pela qual ele se queixa. Então, olha só, um tapa assim de 20 minutos, você, entre aspas, já ganhou o dinheiro do paciente, porque você matou a charada do paciente. Você matou a charada daquele caso clínico. Ora, o paciente parece ter uma obstrução mecânica, um bloqueio de movimento, onde quando a coluna dele fecha espaço na raiz, reproduz a dor na perna e ele tem tensão neural. Parece radiculopatia, se comporta como radiculopatia, mas não é uma radiculopatia, por causa da alta variabilidade na história. E ora, se ele é um bloqueio de movimento, ele vai melhorar muito rápido, ele vai melhorar sem você precisar tocar nele, e ele vai precisar de pouquíssimas sessões para melhorar, coisa de 6 a 8 sessões, tá? Pacientes aí que estão acostumados com 30, 60, semana passada atendi um paciente que tinha feito mais de 100 sessões de fisioterapias ambulatoriais em 2 clínicas diferentes, e a dor dele melhorava 30%, depois voltava a estaca zero. Melhorava 30% e depois voltava a estaca zero. Quando eu perguntei o que é que ele fazia na fisioterapia, ele falava que ficava fazendo alongamento, ficava fazendo fortalecimento, elevação da perna reta, né, lateral, e ele ficava fazendo aqueles aparelhinhos, né? Choquinho, calorzinho. Essas condutas são condutas que a gente sabe que já caiu por terra. E não é de hoje não, a gente já sabe disso desde os anos 2000, né? 2000, 2002, já tinha pesquisa mostrando que esses aparelhos ligados e desligados produziam o mesmo efeito, ou seja, era um recurso placebo. O paciente estava desperdiçando dinheiro numa conduta sem eficácia clínica comprovada. Então é muito importante salientar isso, porque ainda 90% dos tipos de fisioterapias praticadas, principalmente pelos planos de saúde, pelas clínicas que recebem por plano de saúde, são tipos de fisioterapias obsoletas. Lembre-se, você não vai para uma clínica fazer fisioterapia, assim como você não vai no médico fazer medicina, assim como você não vai no psicólogo fazer psicologia. Psicologia, medicina e fisioterapia são profissões. Dentro da profissão de fisioterapia existem várias especialidades. Dentro da especialidade da músculo-esquelética existem várias técnicas pelas quais os pacientes são submetidos. Se eu fosse falar de técnicas aqui para dor lombar, eu ia catalogar para você no mínimo umas 25. Vamos falar só por alto aqui, né? Para tratamento da dor lombar, você tem intervenções de terapia manual, seja osteopatia, quiropraxia, terapia manual ortopédica, Cyriax, Maitland-Mulligan, neurodinâmica, né? Você tem intervenções baseadas em movimento, intervenções como PNF, como Mackenzie, como controle de movimento, né? Você tem intervenções baseadas em eletroanalgesia, né? Como TENS, eletroestimulação nervosa transcutânea, né? Você tem corrente galvânica, corrente farádica, corrente interferencial, micro-ondas, ondas curtas, vários tipos de
intervenções para tratar uma dor lombar. Então, eu nem contei quantas intervenções eu falei aqui a respeito de um tratamento de uma dor lombar. Mas o que eu posso te falar é que todas essas intervenções, né, isostretching, RPG, pilates, né, tem várias, né? Todas essas intervenções já foram testadas, pautadas em ciência, e algumas não têm eficácia, outras têm eficácia. Por exemplo, a gente sabe, baseado em pesquisas, que se você quer tratar uma dor lombar e deita numa maca e recebe um tratamento, esse tratamento não tem efeito. Você sai melhor, depois de 6 semanas você está melhor, você submeteu aquele tratamento e você acha que é aquele tratamento que te melhorou. Só que existem vários confundidores, existem coisas que acontecem no paciente que fazem o paciente melhorar sem a intervenção. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá, você trabalha sentado prolongado com a cabeça projetada para frente. E aí você trabalha sentado prolongado com o tronco despencado, o tronco em C. Durante, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Sua coluna sofre adaptações morfofuncionais por causa da sua posição mantida. E essas adaptações acumulam rigidez da articulação. Só que você não percebe essa rigidez. Por que você não percebe? Eu vou te perguntar mais uma vez. Quantas vezes, nesse ano de 2022, você pegou seu dedo indicador e fez assim, ó? Quantas vezes você fez isso no seu dedo indicador? 1, 2, 3? Nenhuma? Eu acredito que você não fez nenhuma vez. Isto é, você não leva as suas articulações na amplitude final do movimento. Isso é, você não é capaz de reconhecer quando a sua articulação está rígida, porque você só usa a articulação assim, ó, em amplitude média. E aí quando você vai num fisioterapeuta músculo-esquelético, ele testa as suas articulações em amplitude final. E aí ele encontra a sua dor concordante, que você nem sabia como aparecia na maioria das vezes. E aí ele te coloca numa posição, que eu brinco com meus pacientes, uma posição ridícula, um movimento idiota, que o paciente nunca pensou em fazer. E aí do nada muda completamente o sintoma do paciente, você atinge uma coisa que a gente chama de violação da expectativa, e quando o paciente tem expectativa violada, exemplo, o paciente vem para mim achando que vai ter que fazer no mínimo 20 sessões, porque o tratamento dele é grave, ele tem hérnia de disco, ele tem síndrome do impacto, ele tem bursite subacromial, ele tem condromalácia patelar, ele tem síndrome do impacto femoroacetabular no quadril, ele tem tendinopatia insercional do glúteo, do bíceps femoral, ele tem um passado de lesão muscular do isquiosural posterior de coxa, ele tem esporão de calcâneo, fascite plantar, ele tem artrose nas mãos. O paciente acha que vai ter que fazer no mínimo 20 sessões. E aí a gente coloca ele numa posição mantida, num movimento repetido, numa estratégia de terapia manual, numa manipulação intramuscular em um tecido mole alvo que esse paciente precisa. E aí o sintoma do paciente começa a diminuir de uma forma avassaladora, né, comparado a outros tipos de fisioterapia. E aí a gente tem a expectativa do paciente violada, porque ele percebe que se com uma sessão ele melhorou 50%, 40%, 70%, imagine se ele fizer o plano de tratamento que você vender para ele. Geralmente eu trabalho com 3 tipos de planos. Um plano de 4 atendimentos, um plano de 8 atendimentos e um plano de 12 atendimentos. E aí esse plano vai ser vendido de acordo com a avaliação do paciente. Se eu sei que o paciente tem um bloqueio de movimento simples, para fazer controle da dor, recuperação da função, controle de movimento, otimização funcional, reatletização, se ele for atleta, eu preciso fazer 12 sessões no mínimo com ele, uma vez por semana. Se ele não precisar do período de reatletização, porque ele é um advogado que só faz uma caminhada, ele é um engenheiro que trabalha em pé, mas só chega cansado e não faz atividade física, eu preciso fazer no mínimo 8 sessões com ele. Se ele é um cara que precisa de um resultado rápido, porque ele tem que fazer uma viagem e ele não pode viajar com dor,
a gente deixa ele ciente, olha, tem esse plano aqui de 4 sessões, ele não é suficiente para te dar alta, mas ele é suficiente para controlar a sua dor e você ir para esse objetivo que você quer. Mas depois que você cumprir esse objetivo, volte para fazer mais 4 ou para fazer mais 8, para a gente tratar você até o final e você não ter recidivas, você reduzir a probabilidade de recidivas do tratamento e ter um controle mais duradouro do seu problema, saber o que fazer quando o seu problema aparecer, beleza? Então, olha só, por que eu estou enaltecendo esses pontos? Porque são formas que eu trabalho há 7 anos e meio, quase 8 anos, que tem surtido efeitos assim que eu nunca imaginei nos meus resultados, né? Tanto de quantidade de pacientes, quanto de aceleração de diagnóstico, quanto de recuperação da função, quanto de faturamento em fisioterapia que eu nunca imaginei ter. E é isso que eu tento compartilhar com os alunos dentro do método B-Expert e dentro do método Spine. Em todos os meus programas educacionais eu falo para vocês que você não vai aprender técnicas, você vai aprender raciocínio clínico, você vai aprender a forma como eu faço. E a forma como eu faço não é certa nem errada, é só meu jeito de fazer. Nenhuma técnica nova, mirabolante, com promessas milagrosas, é só a forma como eu transito entre as diversas metodologias que eu passei ao longo das minhas especializações, ao longo das minhas formações. E aí eu gosto de falar para o aluno que não adianta você abrir meu cérebro, pegar meu download mental, colocar seu HD instalado, o meu software instalado na sua mente, se você ainda tem vergonha, ainda tem medo de julgamento, ainda tem medo de comentário hater. Por quê? A primeira coisa que o aluno tem que fazer é assistir o desafio Physio High Stakes lá no YouTube, onde você vai ver uma série de 12 vídeos que a ideia dos vídeos é feito é melhor que perfeito. Você entender que tem vídeo que eu tô de camiseta depois de uma corrida, morrendo de suor, e eu sento na pracinha, aqui onde eu pratico minhas atividades ao ar livre, abro a câmera e falo um conteúdo de 2 minutos a respeito dos diversos tipos de cefaleias. E o vídeo tem mais de 100 visualizações e eu já tive mais de 10 pacientes que vieram porque assistiram esse vídeo. Porque eu estava falando com determinada propriedade a respeito de dor de cabeça. E eu estava de camiseta suado depois de uma corrida. Vai ter vídeo que eu vou estar de camisa social dentro do consultório com um jaleco, demonstrando toda uma expertise e toda uma autoridade, onde eu vou estar falando de uma coisa super simples que é uma dor no tornozelo. Vai ter vídeo que eu vou estar dentro de casa, no meu quarto, com a luz apagada, de camisa normal, falando para você sobre tratamento de dor lombar. Para você entender que você não precisa ser perfeito para produzir um conteúdo. Que o que importa, claro que isso importa, tá? Claro que importa você tá num consultório bonito, de jaleco arrumado, de gravatinha. Claro que tudo isso importa. É uma demonstração de mais autoridade. Mas o que é que eu tô querendo te dizer aqui? Que se você esperar ter o ambiente ideal para produzir o seu conteúdo, você vai morrer e nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. E assim, se eu quero te mostrar como eu trato a dor lombar, eu preciso falar a respeito de dor lombar para você. Se você quer atender pacientes que sofrem com dor lombar e cervical são as maiores causas de incapacidade no planeta Terra. Gente, o Brasil tem quantos milhões de habitantes? 300? 270? Nem lembro. Só colocando no Google aqui. 270 milhões de habitantes? Enfim, estou falando besteira, não sei. Me corrija aí quem estiver assistindo. Por que eu estou te falando isso? Gente, são mais de 160 milhões de pessoas sofrendo com dor músculo-esquelética. Pacientes que chegam com dor lombar irradiada para o abdômen, né, com cólica abdominal, em emergências médicas, fazem triagem e não encontra nada, que vão para ginecologistas, fazem transvaginal, ultrassom de abdômen total, toda a propedêutica ginecológica e não encontram nada, sofrem com cólica abdominal no ciclo menstrual e dor de cabeça, e não sabem que a fonte desses sintomas é musculoesquelética,
na maioria esmagadora dos casos, são pacientes que evoluem com dor na coluna e essa dor irradia transfixando o tórax com dormência e formigamento no braço. Eles batem na emergência achando que estão infartando com angina pectoris, com a dor precordial, fazem exame de sangue, testam enzimas cardiológicas, troponina, testam eletrocardiograma, fazem toda a triagem cardiológica, saem para o especialista, vão no cardiologista, fazem eco, fazem mapa, fazem ultrassom do coração, ecodoppler, né? E não encontram nada cardíaco. E a dor tá lá transfixando o tórax com irradiação pro braço esquerdo e você tá achando que o cara tá com infarto, tá infartando. E o cara só tá com um problema musculoesquelético na coluna, transmitindo isso. E ele não passou por um fisioterapeuta musculoesquelético antes. São pacientes que nunca sentiram dor lombar, mas do nada começaram a sentir um peso na perna. E aí esse peso começou a aumentar, começou a incapacitar a atividade física, tirar a concentração do trabalho e foram no médico. Quando esse paciente bate no médico, o que é que acontece? Vamos fazer um Doppler vascular porque você pode estar com trombose. E existe uma RPC, uma CPR, uma Clinical Prediction Rule, que prediz, né, de acordo com a pontuação, o risco de trombose. E esse paciente não precisa necessariamente fazer um exame vascular para saber, para descartar ou não trombose. O exame físico é suficiente. Então, esse paciente muitas vezes é internado dentro de um ambiente hospitalar, fica acamado, o que é, se ele tiver trombose de fato, o que é bizarro para quem tem trombose, é o repouso, tá? E aí, esse paciente fica internado, faz uma série de exames desnecessários, sai do hospital. Eu tive uma paciente assim, que inclusive contraiu Covid na época, dentro do hospital, por causa de uma internação desnecessária para uma trombose, que ela não tinha, pegou Covid, ficou internada, foi para intubação, intubaram ela teve 75% do pulmão comprometido, saiu do hospital com a dor muito pior na perna, com a dor que agora tinha se tornado uma dor neuropática. Não sei se antes era neuropática, porque eu não avaliei ela antes, né? Mas muitas vezes esse paciente que está com o peso na perna passou por todos esses procedimentos desnecessários, quando na verdade eles só precisavam desbloquear o quadril, desbloquear o joelho, desbloquear o tornozelo, desbloquear a coluna lombar, né? Pois é, Cássia, misericórdia. Isso acontece demais. Porque eu falo o quê? O sistema, ele quer você doente. O sistema quer fazer uma ressonância no seu joelho e falar pra você o quê, Cássia? Que você tem condropatia patelar e que você não pode mais agachar e que você vai tomar 3 infiltrações no joelho. Você vai tomar 3 infiltrações no joelho. Você vai tomar Sirvinski, ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas e vai gastar uma nota para fazer essas inversões, alterar a variabilidade do seu joelho, a variabilidade de movimento do seu joelho, fazendo com que você proteja mais o segmento. E o que é que acontece com a proteção automática que o seu cérebro faz para não descarregar peso no joelho que está desgastando? Sua musculatura começa a entrar em desuso. Seus músculos começam a ficar cada vez mais fracos. E com os músculos cada vez mais fracos, você entra cada vez mais em incapacidade, medo do movimento, rigidez no joelho. E você vê todas aquelas infiltrações sem melhorar. E eu vou te dizer por que elas não te melhoram. Porque esses profissionais que fazem esses tipos de técnicas, eles, apesar de serem médicos, eles não necessariamente sabem interpretar a evidência científica. E a sociedade acha que se o cara veste um jaleco, ele oferece o que há de melhor na ciência. E isso não é verdade. Isso é o maior mito que existe. Uma seguidora, que ela é filha de uma médica, ela chegou dentro de uma publicação minha que eu falei sobre dor ciática, e eu estava falando sobre um remédio específico que a gente chama, que é um antineurítico, que é conhecido como gabapentina, pregabalina, lírica, né? Esses remédios já foram testados e controlados em populações que tinham dor ciática, dor lombar irradiada para a perna, só para não perder o fio da meada. Já volto lá para o joelho. Esse grupo de pacientes com dor lombar irradiada na perna
foi separado em 2 grupos, e um grupo não fez nada e o outro grupo fez o tratamento usual com pregabalina. Acompanharam por 6 semanas, 12 semanas, 36 semanas e 52 semanas. E aí os resultados foram iguais ao longo de um ano para quem tomou pregabalina e para quem não tomou pregabalina. Ou seja, a história natural, a regressão para a média, fez com que esse paciente melhorasse sem necessariamente ter que usar o remédio. E uma coisa foi muito interessante, que o grupo que usou pregabalina teve 66% mais de náusea do que o grupo que tomou placebo. Sem fazer nada, tomou uma cápsula achando que era remédio, mas era uma cápsula de farinha, tá? Isso que era o estudo. E aí, o grupo que tomou a substância química, pregabalina, teve 66% mais de tontura e náusea. Olha só. Então, um paciente que está com dor ciática, que já tentou vários tratamentos e não melhorou, está internado para investigação médica, diagnóstica, fazer exame de imagem, está tomando um remédio, está se sentindo tonto, está com náusea, será que ele fica mais ansioso? Será que ele fica mais preocupado? Será que a ansiedade e a preocupação colocam ele mais na tomada, fazendo com que ele sinta cada vez mais dor? Então tá tudo interconectado. Voltando, pegando o fio da meada e voltando lá para o joelho, é a mesma coisa que acontece com essas infiltrações. Pegaram 2 grupos de pacientes com condropatia patelar, com artrose, osteoartrite de joelho, e separaram esses 2 grupos. Um grupo tomou água com sal infiltrada, ou seja, na agulha de infiltração tinha solução salina. E na agulha do outro grupo tinha plasma rico em plaquetas, tinha ácido hialurônico, tinha infiltração de corticosteroide. E o que aconteceu nos 2 grupos? A melhora foi igual. Ou seja, colocar água com sal no seu joelho, colocar metilsulfonilmetano, condroitina, glucosamina, remédios supostamente preconizados pela indústria farmacêutica para repor a sua cartilagem. Olha só, você vai para o Guyton, Tratado de Fisiologia Humana, você vai ver que cartilagem é avascular e que a nutrição da cartilagem é feita por osmose. E essa nutrição da cartilagem é dada pelo bombeio do fluxo sanguíneo do músculo. Aí você pega um paciente com condropatia patelar, com osteoartrose, com osteoartrite de joelho, tira o cara da atividade para diminuir o fluxo sanguíneo do músculo, né? Coloca o cara para ficar em repouso e mete infiltração lá dentro. Ou seja, o sistema quer esse cara doente, porque o sistema ensina tudo para esse cara não melhorar. Quando esse cara tinha que permanecer ativo, tinha que fazer o controle de carga, alternar as relações de capacidade e demanda, fazer um treinamento excêntrico, sistematizado com um fisioterapeuta musculoesquelético, para que o fluxo sanguíneo, que é feito por osmose, através do bombardeio muscular, para a cartilagem, pudesse acontecer. E não para repor a cartilagem, como esses remédios falam, como esses remédios preconizam, para conter o avanço da sua degeneração, que poucas vezes está ligada à dor que o paciente sente. Muitas vezes o paciente com condropatia patelar, com hérnia de disco, com síndrome facetária, com estenose do canal lombar, não é o diagnóstico que está fazendo o paciente ter dor, mas sim a rigidez de movimento, a incapacidade, o medo relacionado à dor e a ansiedade. Tudo isso está colocando o paciente na tomada, o sistema nervoso central está super excitado, e aí é aquele paciente que não recebe as informações com o córtex frontal. Ele recebe as informações pela amígdala, e a amígdala é responsável por detectar ameaça. Se a amígdala é responsável por detectar ameaça, o que é que vai acontecer? Se eu pedir para esse paciente subir escada, ele vai ter medo, vai contrair demais, vai proteger demais, vai ter dor. Se eu pedir para ele descer a escada, a mesma coisa. Se eu pedir para ele sentar, levantar, entre aspas, agachamento, o ortopedista, o fisioterapeuta, o RPGista, o pilateiro, já botou um bocado de medo desse paciente, que ele aprendeu que aquilo é perigoso. E aí a amígdala está lá bombardeando de informações, sem deixar a porta aberta para novas informações e novas experiências desse paciente entrar na cabeça desse paciente. Então, olha só, a única coisa atualmente que não deixa
eu dar alta para o meu paciente é o medo do movimento. O meu paciente está com dor lombar, melhorou da dor, não tem mais rigidez, para dar alta para ele, eu coloco ele para pular, saltar e aterrissar, fazer passada, fazer avanço com saltos alternados. Porque eu preciso sentir o abdômen desse paciente se ele está fazendo bracing, se ele está fazendo aquela contração excessiva protetora que todo mundo diz que é fraqueza do core. Olha que louco, um grande professor, Felipe Reis, ele dá o curso no Brasil inteiro de neurociência da dor. Ele publicou nos stories essa semana, eu até já compartilhei. Ele publicou assim, ó. Olha o conselho. Antes de casar, pergunte se dor é igual a lesão. Se repouso é indicado na dor crônica. Se usar celular causa dor cervical. Se manipulação de coluna coloca a vértebra no lugar. Pergunte se a dor é natural do envelhecimento. Pergunte se dor lombar é causada pela fraqueza do core. Por que pergunte tudo isso? Porque só o amor não é suficiente para manter um casamento. Olha que loucura. Eu não sei se vocês pegaram, mas isso aí tem um toque de ironia. Por quê? Tudo isso a população massiva acredita que é causador de dor, principalmente na lombar. E a ciência já controlou através de milhares de testes e provou que nada disso tem relação com as dores lombares, com as dores. Caio, você está me dizendo que usar o celular não causa dor cervical? É exatamente isso que eu estou te dizendo. E aí dos dois, você vai falar comigo assim: esse fisioterapeuta é maluco, não vou mais assistir ele. Esse cara é doido, não vou ser mais atendido por ele. Não quero mais ver esse cara. Porque o que ele está falando é totalmente louco. E eu te entendo e te respeito. Sabe por quê? Quando você estava engateando, que você foi meter o dedinho na tomada e seus pais deixaram, foi para você aprender que aquilo é arriscado e tomar seu choque. Porque se seus pais tivessem evitado a todo momento que você tentasse pegar naqueles 2 buraquinhos ali, você ia crescer sem um aprendizado que aquilo ali é nocivo para os seus tecidos. E a mesma coisa acontece com dor. Você cresceu aprendendo que tudo isso é ruim. Você cresceu aprendendo a evitar tudo isso porque isso causaria dor. E eu vou te dizer porque isso foi dito para você. Porque as análises científicas da época eram pressupostos. Como assim? Eu pegava, através de uma análise de um software de engenharia, ou seja, eu não estava testando o organismo humano, eu colocava a cabeça dessa pessoa em certos graus de inclinação e eu projetava, através de uma análise puramente mecânica, o peso da cabeça e o quanto a musculatura do pescoço teria que suportar. E aí eu achei que quando a cabeça, através desse software, tivesse em 60 graus, a cabeça pesaria 25 quilos. E o torque necessário para os extensores do pescoço sustentarem a cabeça nessa angulação seria exagerado. E isso era pressuposto para que você tivesse dor. Olha que louco. Louco isso, né? Eu não testei um ser humano. Eu fiz uma análise mecânica através de um software de engenharia e eu predisse, isso é arriscado, isso causa dor. Não use mais o celular assim, use o celular assim, com a cabeça neutra. Aí começou a acontecer uma coisa muito louca. Qual que foi essa coisa muito louca? As pessoas começaram a se comportar como robozinhos. Começaram a contrair demais a musculatura, para evitar essa projeção que os softwares biomecânicos diziam. E aí os novos pesquisadores começaram a separar em 2 grupos a população que tinha dor cervical versus a população que nunca teve dor cervical. E aí ele começou, através de análise eletromiográfica, testar a atividade muscular do pescoço desses pacientes. E aí esses pacientes, olha o resultado desse estudo. O paciente que tem dor, ele já tem hiperatividade muscular. O paciente que não tem dor tem uma atividade normal da musculatura, eletromiograficamente falando. Por que eu estou te dizendo isso? Porque
Quando eu passei a me comportar para evitar a dor que o celular poderia causar, contraindo demais a musculatura e me protegendo usando o celular, eu assumi um comportamento disfuncional, mal adaptativo, com alta atividade muscular e perpetuei a minha dor. Olha que louco! Aí, dois pesquisadores começaram a testar em cadáveres o quanto a coluna cervical poderia suportar de peso. E aí, ao testar esses cadáveres, começou-se a perceber que a coluna cervical começava a esgaçar quando era submetida a 250 quilos. Ou seja, 10 vezes mais do que o software de engenharia que preconizou que em 60 graus a cabeça pesaria 25 quilos e o pescoço seria sobrecarregado. Em um cadáver, a cervical começou a lesionar com 250 quilos. Olha que louco. Quer dizer, imagine no organismo humano, dotado de habilidade contrátil, protetora. Você acha que 25 quilos, porque você está ficando assim, olhando o celular, vai causar sua dor? Não tô te dizendo que não vai, tá? Porque aqui a gente não impõe nada pra ninguém. Apesar do discurso ser agressivo, apesar do discurso ter pegada, ser impositivo, né? Como muitas pessoas falam, não tô te impondo nada não. Só tô te chamando pra uma reflexão. E aí você pode absorver, refletir, testar nos seus pacientes, testar no seu dia a dia, ou você pode me chamar de louco e sair daqui e parar de me seguir, beleza? E aí, a live é sobre dor lombar, o que você precisa saber para fazer um bom tratamento do seu paciente, o que é que eu tô falando de cervical. Porque todos esses dados da cervical podem ser extrapolados com alta concordância para os pacientes com dor lombar. Não adianta eu saber de tudo isso se eu não tenho habilidade de monitorar a resposta do sintoma do meu paciente. Caio, como assim? Muitos fisioterapeutas avaliam tudo isso que eu falei aqui nessa live e na hora de testar os movimentos eles não monitoram a resposta do sintoma. Exemplo, meu paciente está sentando e levantando. Meu paciente, como você está antes? Caio, eu estou sem dor. E durante a execução do sentar e levantar, o que é que está acontecendo? Meu joelho está estalando, minha lombar está fisgando. É a sua dor do dia a dia? Não, Caio, não é a minha dor. Beleza. Então, o movimento não produz nenhum efeito a respeito da dor do paciente. E depois, meu paciente, o que acontece com você depois de 15, 25 repetições? Olha, eu não estou sentindo nada agora não. Beleza, eu prescrevi um movimento para você que você achava que era ruim porque teria carga na sua articulação, porque te ensinaram que agachamento é impacto para o seu joelho, é impacto para a sua coluna. Você fez 35 repetições aí na minha frente e você não agravou. E aí eu vou te diferenciar agora, no seu quadro de dor lombar, quando a sua dor lombar é mecânica e quando a sua dor lombar é inflamatória. A dor inflamatória, ela não responde ao movimento. Isto é, tudo que eu mexer na região que dói vai te agravar imediatamente. A dor mecânica, ela responde ao movimento. Eu vou mexer, vou amolecer a sua rigidez e você vai melhorar do sintoma ou ficar igual. Você ficou igual. Só que ficar igual em intensidade da dor é somente a referência do sintoma, de 0 a 10. Além da referência do seu sintoma, dor, a gente tem outras referências, que são a funcional. O que é que você parou de fazer? Eu parei de agachar, parei de pedalar, parei de cruzar a perna sentado assistindo novela, né? Parei de pegar objeto no chão bruscamente, como eu pegava, eu abaixava sem pensar em nada. Hoje eu me abaixo feito um robozinho. Parei de calçar o meu sapato do jeito que eu calçava. Agora eu me encosto na parede toda para calçar, para não sobrecarregar meu joelho. Ou então eu calço deitada, né? Essa é a referência funcional. O que a dor está fazendo você evitar ou está prejudicando na sua função do dia a dia. Além da referência funcional, a gente tem a referência neurológica. Como assim neurológica? Meu problema é neurológico, Caio? Claro que não. Porém, os tecidos articulares podem afetar, os tecidos articulares, musculares, ligamentares, capsulares, eles podem afetar o seu tecido neural.
e gerar um aprisionamento de nervo periférico. E esse aprisionamento começa a diminuir a mobilidade do nervo. E sim, o seu nervo se move entre as interfaces dos seus tecidos para proporcionar contração muscular e fazer com que você se mova. Então, quando eu tenho tensão neural, eu tenho uma referência neurológica. Isto é, eu vou pegar um barbante, que é o seu nervo, e vou colocar em estado máximo de tensão. Se a sua dor aparecer, você tem uma referência neurológica. E outra, a gente tem a referência mecânica. Ou seja, um joelho com dor, ele pode perder a habilidade de esticar total ou de dobrar total. Um quadril com dor pode perder a habilidade de rodar internamente ou rodar externamente. Uma lombar com dor pode perder a habilidade de deslocar o bumbum para o lado, de deslocar o bumbum para o outro, de dobrar para trás e de dobrar para frente. Uma lombar pode perder essa habilidade por causa de dor. Ou se conseguir realizar essa habilidade, a lombar pode manifestar a sua dor com esses 4 simples movimentos. Ou seja, eu quero que você que está me assistindo aí agora, dobre e estique o seu cotovelo repetidamente. Dobre e estique o seu cotovelo. Você sente alguma coisa? Provavelmente não. A sua lombar, o seu joelho com condromalácia, o seu quadril com síndrome do impacto, o seu tornozelo com tendinite de Aquiles, o seu pé com fascite plantar, esporão de calcânio, a sua articulação da boca com disfunção temporomandibular, a sua cefaleia, a sua enxaqueca. Os segmentos do seu corpo precisam mover iguais ao seu cotovelo, livres, completos e sem dor. Se você fez algum desses movimentos que eu te ensinei hoje e a sua dor apareceu, você entendeu o conceito de rigidez. E o conceito de rigidez pode afetar um fenômeno que a gente chama de creeping, que é a fluência do seu movimento. O movimento ele também precisa ser harmônico. Isto é, se eu jogo meu braço aqui atrás, ele tem uma velocidade para chegar no final do movimento. Se eu jogo o meu outro braço aqui atrás, quando eu chego no final, ele vai freando, eu começo a fazer força para ir. Ou seja, há uma perda de fluência no movimento. E isso aí ainda não é a rigidez, mas já é um sintoma que o fisioterapeuta músculo-esquelético é capaz de detectar, tratar e dar alta para esse perfil de paciente. Beleza? Dito tudo isso, você identificou o movimento que tem rigidez. Existe uma alta probabilidade de movimentos específicos na sua coluna lombar melhorar o seu quadro, mesmo você tendo um diagnóstico de hérnia de disco, de abaulamento discal, protusão discal, espondilodiscoartrose, estenose, esses nomes feios tudo que vem em exame de imagem. Tudo isso pode melhorar com o movimento. Então, se você, profissional da saúde, não sabe monitorar a resposta do sintoma do seu paciente antes dele executar o teste, durante a execução do teste e no final do teste, você fica absolutamente perdido no tratamento da dor desse paciente. E aí, se você fica perdido, você perde a credibilidade, o paciente não confia no seu tratamento, não fecha o seu plano de tratamento e acaba indo para o sistema novamente. Fazer exame de imagem, tomar infiltração, tomar medicação, conviver com a dor. Conviver com a dor não é normal. Prejudicar a sua função por causa da dor também não é normal. Se você tem alguma função prejudicada por causa da dor, você deve procurar o fisioterapeuta. Agora, se você tiver um trauma associado à sua dor lombar, não é para fisioterapia que você tem que ir. Você precisa ir a um ortopedista, porque o seu risco de fratura é eminente. E a fisioterapia, na abordagem inicial para as lesões por fratura, não é eficaz. A abordagem inicial para fraturas é com o ortopedista. Por isso, cada um precisa entender do seu quadrado. Por isso, eu, como fisioterapeuta, eu não posso chegar para você e falar, toma esse remédio.
Porque apesar de ter estudado farmacologia em sedação para trabalhar na UTI, eu não estudei anti-inflamatórios, analgésicos, corticosteroides, para entender os colaterais que uma prescrição inadequada pode causar, para entender as interações medicamentosas que uma prescrição de remédio pode levar o paciente a ter. Por isso eu não sou médico, por isso eu sou fisioterapeuta. Assim como não pode você chegar num colega médico e o cara te dizer assim, você tem que fazer fisioterapia analgésica. Me perdoe o termo, mas que porra é fisioterapia analgésica? Eu não conheço esse tipo de fisioterapia. Você conhece? Te ensinaram que fisioterapia analgésica é ligar e desligar aparelho para promover a analgesia. Mas a maior ferramenta de analgesia que existe é uma conversa. Terapia cognitivo-funcional é um movimento específico para articulação afetada. Talvez uma terapia manual no tecido restrito que não responde ao movimento. Talvez uma conversa na mesa de bar com seus amigos. Isso aí é analgesia. Felicidade, amor é analgesia. Sono adequado é analgesia. Se um médico chegar para você e te falar o que você tem que fazer na fisioterapia, é exercício ilegal da profissão. O cara não sabe nem sonha o que ele deve fazer na fisioterapia. Ele precisa encaminhar para um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta vai avaliar e te dizer qual é a especialidade da fisioterapia que você precisa ir. Assim como o médico, você vai num clínico, faz um check-up, o clínico fala, agora você tem que ir para o gastro. O gastro faz o check-up, agora você tem que ir para o endócrino. Sabe? Na fisioterapia a mesma coisa. A fisioterapia, assim como a medicina, tem suas outras especialidades. E o fisioterapeuta músculo-esquelético é capaz de detectar qual especialidade da fisioterapia você precisa. Então, o que na verdade você precisa, sem relato de trauma, para uma dor lombar, é de um fisioterapeuta músculo-esquelético. Se você teve trauma, é de um ortopedista. Se você já passou por ortopedista, já passou por fisioterapeuta, está com dor crônica há mais de 3 meses, não responde ao tratamento fisioterapêutico, o problema não é a fisioterapia, o problema não é você, o problema não é a medicina, o problema não é o médico. O problema são os profissionais que estão se utilizando das profissões e especialidades para justificar condutas sem evidência científica. Caio, e quando o meu paciente já recebeu tudo que há de mais fundamentado em ciência e mesmo assim ele não melhorou, é claro que esse caso existe. E esse caso sempre vai existir. Existem pacientes que são refratários aos melhores tratamentos fundamentados em ciência. Esse paciente precisa de psicologia em terapia cognitivo-comportamental. Esse paciente precisa trocar os profissionais que iniciaram o seu tratamento. Esse paciente precisa cogitar a visita a um anestesiologista para tomar um bloqueio transforaminal. Esse paciente precisa cogitar a visita a um psiquiatra para identificar problemas de saúde mental. Porque às vezes existe uma omissão e uma supervalorização da própria vida do paciente em detrimento do outro, da sua primeira hierarquia familiar. Seja eu com mãe ou eu com filho, mãe com avó ou mãe com neto. Ou seja, é aquele paciente que vive em função dos outros entes e se esquece na vida. E ele não para perceber isso, porque ele quer se sentir útil. E muitas vezes a sua excessiva utilidade na vida dos outros faz com que ele exacerbe problemas de saúde mental que não deveriam ser desencadeados, como um Alzheimer, como um déficit de atenção e hiperatividade, como um transtorno de ansiedade generalizada. E ele não fala. Por que ele não fala? Porque você, profissional, não teve abertura, não deu abertura, não olhou nos olhos, fez só perguntas fechadas que o paciente tem que responder sim ou não. Por exemplo, tem uma pergunta na avaliação do paciente com dor lombar, que a gente pergunta para ele o que é mais importante na vida dele. A gente pergunta para ele qual é o seu cantor favorito, para que time você torce, você já teve Covid, como é que foi para você? Porque quando o paciente conta essas coisas pra gente, ele abre um pouco do seio familiar
e ele abre um pouco do seu ambiente de trabalho para você. E o seio familiar e o ambiente de trabalho são barreiras de recuperação expressas para qualquer paciente. Ah, Caio, mas meu paciente tem preferência direcional, vai desabar o castelo de crença todo. Vai esperando, que a coisa é bonitinha assim como você acha. O paciente melhora na sua frente, te diz que está melhor, volta 72 horas igual. Você aumenta a força, alterna a força e o paciente não melhora. E você não deu abertura para fazer uma abordagem multidimensional com esse paciente. Para esse paciente falar que, perdi 6 familiares na pandemia, todos internados com SARA, síndrome da angústia respiratória grave, pós-Covid. Fali uma empresa na pandemia, fui demitido na pandemia, me separei na pandemia. Caramba, meus filhos e o home office, eu tive que virar professor também. Aumento da demanda de trabalho, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. A gente sabe hoje, através de várias pesquisas científicas, em trabalhadores de escritório, entre aspas, que os maiores fatores de risco para o paciente desencadeador, seja lombar, cervical, ombro, joelho, quadril, é a relação de esforço dado e recompensa recebida no trabalho. Isto é, eu sou fisioterapeuta, mas eu acho que eu ganho muito pouco para o que eu estudei. Eu não estou satisfeito acordando 7 horas da manhã para ir para o ambulatório atender paciente. Pô, aquele paciente mal-humorado, rei. Pô, aquele paciente, ele não gosta de mim não, ele não dá um presente para mim. Caramba, eu vou ficar nessa vida ganhando R$2.400 todo mês? Não tá dando mais não. Eu quero construir família, eu quero ter meu filho. Ou seja, fatores que você acha que não interferem em nada na vida do paciente, na dor do paciente, mas são os fatores que são as barreiras de recuperação que, o paciente está cagando para a preferência direcional que você achou. Você vai achar a preferência, vai melhorar ele toda vez que ele for em você. Quando ele chegar em casa, que ele discutir com a esposa, que ele for fazer a tarefa do filho, que ele não tiver tempo ou chegar atrasado no trabalho, o sistema nervoso central dele vai, ser enfiado na tomada no 220 e ele vai continuar perpetuando dor. E você tá aí achando que vai encontrar um tratamento milagroso para dor lombar sem abrir o seu know-how de conhecimento para os fatores contextuais e biopsicossociais que fazem o paciente não se recuperar. E aí você não sabe nem como se comunicar para o paciente, porque você precisa ter uma comunicação muito assertiva para o paciente aceitar a terapia. Porque quando você fala, me conta como é que está a sua vida, como é que foi sua vida antes da dor aparecer, e você vai buscar o bright spot do paciente, e o paciente começa a perceber no próprio relato dele que ele deixou de fazer várias coisas por causa da dor. E aí você pergunta assim, olha paciente, mas você deixou de fazer essas coisas porque você fazia e sua dor aumentava? Ou porque alguém te disse que não era para fazer, porque era perigoso? Ou porque você ficou com medo de fazer, porque achava que se mexer ali ia piorar? Na minha prática clínica, 90% dos pacientes falam que deixaram de fazer essas coisas quando a gente investiga o bright spot, porque eles tinham medo da dor aparecer ou exacerbar. Olha que absurdo! É absurdo aos olhos do terapeuta, mas é plenamente plausível aos olhos do paciente. Olha, eu tô com dor lombar, eu vi aqui no YouTube, no Google, que dobrar a hérnia bate no nervo e minha dor aumenta. Eu fui naquele ortopedista que me proibiu de correr, me proibiu de fazer musculação porque era impacto. E aí, o que é que você aprende com essas informações? Que dobrar é perigoso, que ficar sentado é perigoso, que correr é perigoso, que você vai agravar e você deixa de fazer. Só que não porque você fez a experiência do movimento e piorou. É só porque você antecipou a experiência da dor. Caramba. Perdão. É só porque você antecipou a experiência da dor. E isso é um comportamento funcional mal adaptativo. E sabe o que acontece com o movimento? O movimento é a melhor arma que existe para tudo na vida. Tudo. Quando eu falo movimento, não é só você calçar seu tênisinho verdicando e sair correndo na barra, na orla da sua cidade, não. Seus olhos se movimentam enquanto você está dormindo. Seus órgãos se movimentam enquanto você está parada.
Quando você está deitada para dormir, você pega no sono, entra no sono não REM, depois entra no sono REM, seu corpo se mexe sozinho para impedir a falta de fluxo vascular que o peso do seu próprio corpo está fazendo em certas estruturas. E aí você se vira de lado, sem um comando aparente. E aí o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Porque o movimento, além de todos esses efeitos, ele chega lá no seu cérebro e desliga seu cérebro da tomada. Você sai do 220, sistema nervoso simpático de luta ou fuga, detecção de ameaça instantânea, para o 110, sistema nervoso parasimpático de dormir e digerir, onde você começa a racionalizar os eventos. Você começa a colocar em dúvida todo aquele medo de se movimentar. E aí você começa a experienciar movimentos como a caminhada, como dobrar o tronco e pegar um objeto. Tem paciente que chega lá no consultório e eu pego essa caneta e fico jogando no chão, pedindo para ele abaixar, pegar a caneta e me devolver. E o paciente fica 40 minutos fazendo isso comigo. Cara, a sessão vai ser só isso? Pois é. Em alguma dessas repetições aí que você abaixou para me dar a caneta, você sentiu sua dor aumentar? Ela não. Olha só. A gente mexeu e você não agravou. Se fosse inflamatório, você ia agravar. Mas você não agravou porque agora você abaixou sem pensar. Você não teve um comportamento robótico. Você parou de contrair o abdômen para proteger porque te disseram que contrair o core é bom para sua dor de coluna. Te disseram que fortalecimento de core é bom para sua dor lombar. E mais uma vez, eu já falei aqui milhares de vezes, os estudos mostram que o core é muito mais forte em quem tem dor e muito mais relaxado em quem não tem dor. Então o problema, a chave é relaxar o core e não contrair mais ainda. Na verdade, a chave é relaxar da vida, né? Água, nutrição, sono, um psicólogo para chamar de seu, atividade física regular, não beber, não fumar, né? Controle de estresse, é mudança de estilo de vida. Se todos vocês praticassem isso, eu iria à falência imediatamente. Porque os educadores físicos e os nutricionistas iam tirar os fisioterapeutas e os médicos do mercado. Simples assim. Mas a cultura no nosso país é de tratar e não de prevenir. E isso acaba onerando os custos do sistema público e do sistema privado. Por isso que os planos de saúde estão tão caros, porque há um uso exacerbado de exames, procedimentos que a maioria dos pacientes não precisam, infelizmente. Então é um overtreatment. E esse overtreatment gera um superfaturamento dessas clínicas e desses hospitais, porque eu tenho um colega médico que foi demitido de hospital porque não pediu exame de imagem. Porque é uma rotina do hospital entrar e já pedir o exame de imagem. Mesmo a probabilidade de uma doença grave ser encontrada, mesmo sendo a probabilidade de uma doença grave ser encontrada, 250 mil para 1. Cara, você tem que fazer 250 mil exames de imagem na coluna para achar uma doença grave, velho. E quais são as características que esse paciente que tem a doença grave apresenta? No exame físico, ele vai ter perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, perda de força, parestesia, esse paciente vai ter incontinência urinária, anestesia genital, o paciente vai ter hiperreflexia, o paciente vai ter tensão neuroadversa que não tem resposta mecânica, não melhora com o movimento, todo movimento agrava, está com condição inflamatória, reumatologista foi lá examinar para ver se era alguma síndrome reumática, não achou nada. Esse paciente grave, ele tem um conjunto de características que o exame físico é capaz de detectar e aí sim se pedir um exame de imagem para confirmar. Beleza? Então, acho que eu só queria esclarecer isso para vocês. Então, se você é fisioterapeuta, você vai entender como a gente aborda um paciente com dor lombar. Se você é seguidor, prospecto de paciente ou paciente, você vai entender como identificar se o seu tratamento
para a sua dor lombar está sendo pautado em evidências científicas. Ou está sendo pautado em achismo. Você está indo para a clínica, ligar e desligar aparelho, alongar, fortalecer, fazer treino de equilíbrio. Você está indo para a clínica aplicar fitinha colorida na lombar. Você está indo para a clínica colocar ozônio na lombar, colocar ozônio retal para melhorar a dor lombar. Você está tomando comprimidinho de anti-inflamatório para melhorar uma dor lombar que não é inflamatória, é mecânica. Você está fazendo exame de imagem desnecessariamente para achar protusão e hérnia, quando na maioria dos casos os pacientes sem dor também apresentam protusão e hérnia, não fazendo com que a gente possa justificar a dor através dos achados de imagem. E você está perdendo tempo, perdendo grana, porque você poderia estar tratando seu problema cientificamente, não está. Uma coisa que eu esqueci de falar é com o que eu falei no meio da live, né? Caio, e quando o tratamento científico não funciona e o paciente é refratário? Cara, eu fiz microfisioterapia. Eu já fiz ozônio no meu cotovelo, né? Eu já fiz várias técnicas que não têm uma fundamentação científica para a dor. Porque a linha de tratamento científica não foi eficaz para a minha condição. E não tem problema nenhum nisso, gente. Não tem problema nenhum nisso. O negócio é que a maioria dos pacientes estão indo para essas terapias sem fundamentação, falhando nessas terapias e caindo em cirurgias desnecessárias e continuando com dor. Esse é o problema. Vamos terminar a live. Se tiver pergunta, joga aí nos comentários ou na caixinha de interrogação, tá bom? Edilson Bonfim, Odelita Pereira, Maristela, Jucimar, Cássia, minha paciente querida, Wellington, Josiel, Joyce sempre presente, Grande Lara. Vamos lá, se tiver pergunta, joga aí nos comentários pra gente encerrar. Deixa eu ver se chegou alguma. Cadê? Ó, chegou aqui, ó. Sinto dor na coluna, o que preciso fazer? Buscar um fisioterapeuta musculoesquelético, meu amigo. Deixa eu ver. Chegou outra aqui. Cadê você? Boa. Uma lesão na coluna pode gerar queimação nas pernas? Exatamente o exemplo que eu dei, Cássia. Olha só. Eu tenho a mãe de um amigo de infância meu que tinha um plano de saúde e aí entrou no hospital com dor na perna, peso nas pernas e queimação nas pernas. Ela chegou no hospital e o hospital deu pronto atendimento a ela, passou uma medicação para dor e encaminhou para um angiologista porque estava suspeitando de trombose. E aí ela ficou na espera desse encaminhamento e houve uma troca de plantão. O socorrista, o plantonista que entrou nessa troca de plantão falou que não poderia liberar ela, que teria que internar ela, porque se fosse uma trombose, e de fato se fosse uma trombose, ela teria que ficar internada para fazer uma série de procedimentos. Só que o grande lance é que o plantonista não examinou essa paciente. E aí, quando ele deu a entrada na papelada de internação, o plano dela não aceitava para internação, era só para pronto atendimento. E tem isso, né? Tem essa burocracia. E aí ela precisou sair de Salvador e ir para Feira de Santana, internar no hospital em Feira, porque só o hospital de Feira aceitava o convênio dela para internar. E ela ficou internada 15 dias. E olha só, para cada dia acamado, você perde 1 kg de massa muscular dentro de uma UTI. Essa paciente definhou em 15 dias, perdeu muito peso e descartou trombose. E aí, quando ela foi avaliada por mim, a gente testou a coluna lombar e o quadril dela e encontrou um movimento que tirou a dor da perna dela. Claro que vai ter caso que a gente vai avaliar e não vai encontrar esse movimento. E o caso vai ter que ir para o anestésio para tomar um bloqueio transforaminal para ver se melhora a dor na perna. E caso falhe com anestésio, o cara vai para a cirurgia para fazer uma laminectomia para tirar a dor da perna. Mas existe uma linha de tratamento com evidência científica antes da internação. E isso não é respeitado. E aí, por que eu te contei toda essa história? Eu sou prolixo, né? Sou muito prolixo, todo mundo fala isso. Mas eu tenho que contextualizar você. Porque a resposta é sim, pode gerar queimação na perna. Por quê? A sua lombar manda 4 grandes nervos para o membro inferior. O primeiro nervo é o femoral, que vai pela frente da coxa. O segundo é o ciático, que vai por trás posterolateral da coxa.
O terceiro é o cutâneo lateral femoral, que vai pela parte lateral da coxa. E o quarto é o grande nervo obturatório, que vai para a parte medial da coxa. Então, além desses grandes nervos, a gente tem os vasos. Tem a artéria ilíaca interna e externa, que manda sangue para todo o membro inferior. E essa artéria se ramifica em várias arterinhas pequenas. E essas arterinhas pequenas vão irrigar a região da perna, abaixo do joelho. Se eu tenho qualquer bloqueio de movimento na coluna ou no quadril, qualquer tensão muscular na musculatura pélvica, eu posso obstruir o espaço, a luz do vaso, e diminuir o fluxo sanguíneo para as pernas. Ou, por um déficit genético no endotélio vascular, eu posso inibir o retorno venoso. E aí eu fico com aquele acúmulo de líquidos lá na perna, a perna fica inchada, fica com peso, fica com queimação. Além do nervo, a lombar manda artérias e veias para a perna. Então, se eu tiver um aprisionamento de uma artéria e de uma veia, eu posso ter queimação nas pernas sim, por causa da coluna. E aí eu vou ficar tratando perna, 90 sessões, não vou melhorar porque eu não investiguei a coluna. Beleza? Então sim, pode ser. Joyce, perfeito como sempre. Muito obrigado, Joyce. Perfeito é Deus. Sou um eterno aprendiz. Grande Kellerman, querido aluno, grande colega. Carvalho Jucimar. Ao deitar no chão, quando eu levanto, sinto muitas dores nas costas. Problema na reversão de curva. Sai de uma posição de extensão deitado para uma posição de flexão sentado para uma posição de extensão lombar em pé. A reversão da curva com dor é uma grande característica de bloqueios de movimento. Então você precisa buscar um fisioterapeuta musculoesquelético para destravar os seus movimentos, para melhorar essa sua referência aí, que é funcional, né? Dor quando deita e quando levanta do chão. Que mais? Olha, tá chegando mais pergunta. Vamos lá. Lesão no músculo do trapézio. Quanto tempo para voltar no normal? Deixa eu te falar uma coisa, Josiel. Uma lesão no trapézio pode ter 13 apresentações clínicas diferentes. E cada apresentação clínica vai variar de acordo com o prognóstico. Isto é, o tempo de recuperação. Eu posso ter uma lesão de trapézio por um bloqueio de movimento no pescoço. Eu posso ter uma lesão de trapézio por uma restrição de movimento no ombro. Eu posso ter uma lesão de trapézio por uma síndrome radicular vindo do pescoço. Eu posso ter uma lesão do trapézio por uma disfunção contrátil do ombro. Eu posso ter uma lesão do trapézio por uma disfunção articular do ombro. Eu posso ter uma lesão de trapézio por um quadro inflamatório. Eu posso ter uma lesão de trapézio por uma estenose lateral foraminal. Então, assim, lesão no trapézio não quer dizer nada pra gente. A gente precisa investigar você, testar seus movimentos, monitorar a resposta do seu sintoma a cada movimento para poder te classificar e dar o seu diagnóstico. Lesão de trapézio não quer dizer nada, entende? E saber qual é a sua apresentação clínica. Uma vez investigada a sua apresentação clínica, a gente vai te dar o seu prognóstico. Olha, você precisa de 8 semanas, você precisa de 12, você precisa de 1 ano, você precisa de 2 anos. Não quer dizer que você vai tratar por todo esse tempo. Eu tenho um paciente que tratou comigo 2 anos e fez 12 sessões apenas. Eu tenho um paciente que tratou 1 ano comigo e só fez 8 sessões. Por quê? A diferença do nosso tratamento é que a gente ensina o que o paciente tem que fazer. A gente filma, manda para o WhatsApp do paciente, para o paciente ter em casa e fazer as tarefas de casa exatamente como se estivesse no consultório. Por isso o espaço entre as sessões é muito maior do que a fisioterapia convencional. Beleza, Josiel? Espero ter ajudado aí. Vamos lá. Olha só. Estão querendo fazer uma infiltração na coluna de minha mãe por conta dessa queimação nas pernas, dizendo ser uma inflamação. Vou levar ela aí antes. Muito obrigado pela confiança, Cássia, né? Oh meu Deus, vou falhar agora, viu? Vou falhar brutalmente, me perdoe. Eu esqueci o nome de sua prima. Meu Deus, esqueci completamente, que me indicou você, me perdoe. Obrigado pela confiança da sua prima, da sua irmã, não lembro, do marido dela e agora de sua mãe, tá? Deixa eu te falar.
tudo que eu falei nessa live pode não se aplicar para sua mãe. Pode ser que eu avalie sua mãe e veja, pô, Cássia, o problema realmente, Tati, isso mesmo. Manda um beijo para ela. Olha só, eu posso avaliar sua mãe e eu posso dizer assim, pô, Cássia, realmente o padrão clínico da sua mãe é de um quadro inflamatório e eu não vou ajudar em nada. Eu encaminharia ela para o bloqueio mesmo. E aí ia indicar a anestésio que trabalha comigo para fazer o bloqueio. Porém, né, uma queimação nas pernas pode ter 13 apresentações clínicas diferentes. E eu posso encontrar um movimento no tornozelo, no joelho, no quadril, na coluna, que melhora a queimação nas pernas. Entende? Ou eu posso encontrar um problema radicular que sua mãe precise de mim e de hidroterapia. Que sua mãe precise de mim e de um anestesiologista. Entende? Não dá para falar só com o que vocês me contam. Eu preciso testar o paciente para ver a resposta do sintoma da paciente. Beleza? Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver, chegou mais aqui. Gente, vocês não vão me deixar dormir hoje? Que bom que vocês estão interagindo, viu? Gosto muito disso. Pena que quando a gente salva e posta no feed, as perguntas não aparecem mais, né? O Instagram mudou. Mas que pena. Sim, o Bonfim, uma pergunta muito comum, gente. Muito comum. Qual o colchão ideal para quem tem problema de coluna? Colchão duro ou colchão macio? Olha só. Eu dou risada, porque muita gente me chama de besta. Uma grande empresa tentou me patrocinar aqui com um salário de 10 mil reais para indicar o colchão dela. E eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque a evidência científica mostra que o colchão não interfere na melhora nem na piora da dor do paciente, mas o conforto e a privação do sono. Então, por exemplo, eu gosto de colchão duro, minha namorada gosta de colchão macio. Quando a gente dorme no mesmo colchão, é bom para um e ruim para o outro. A privação do sono exacerba a dor nela, a privação do sono exacerba a dor em mim. Então, colchão é conforto. Está confortável para você? Você consegue dormir bem nele? É o colchão indicado para você. Mas não pela característica duro, firme ou macio. Entende? Espero ter respondido aí, viu, Sim? Maristela dos Santos, vamos lá. Se tiver pergunta, manda aí nos comentários. Tive trombose que começou com uma forte dor na lombar. Nem conseguia andar mais. Logo minha perna ficou inchada e grossa e fui internado 5 dias. Olha só, todas as características de uma trombose verdadeira. Aí o que é que ela ia ter que fazer para provar a trombose? Na internação, o plantonista ia pedir um exame específico chamado dedímero. E se o dedímero tivesse alterado junto com a ultrassonografia com Doppler da perna, ele ia bater o martelo que é trombose mesmo. Maristela, eu sinto muito, me solidarizo com o seu caso, espero que você tenha se recuperado plenamente. Mas o que eu quis dizer nessa live é que muitas pessoas têm dor na perna e não é a trombose. E passam por esse ciclo aí de intervenções, internações, medicamentos e procedimentos desnecessariamente porque não foram examinados. Na maioria das vezes a dor na perna é por causa de um problema na lombar e não por causa de um problema vascular. Beleza? Foi isso que eu quis dizer. Mas sim, existe o seu caso sim. Vamos ver se teve mais uma. Toda a dor lombar irradiada para o glúteo e membro inferior é indicativo de compressão do ciático? Olha que pergunta clássica. Odelita, muito obrigado pela sua pergunta. Grande Tarles, seja bem-vindo. O maior mito que existe é esse que você me perguntou. A maioria dos pacientes que tem dor lombar irradiada para glúteo e membro inferior, 72 a 77% desses pacientes são bloqueios de movimento, isto é, uma direção de movimento ficou restrita por certo tempo, acumulou rigidez e proliferou a dor para o membro inferior e para o glúteo. A compressão do ciático, ela é detectada através de um teste chamado Lazegue. O teste de Lazegue, o paciente vai deitar e você vai levantar passivamente a perna dele até 90 graus. Em 90 graus na perna que não irradia dor, o paciente vai te dizer, só estica.
E na perna que produz dor, com 35 graus, o paciente vai xingar sua mãe pedindo para você parar, porque não aguenta mais a dor concordante dele, pela qual ele se queixa, aparecer. Se você não estiver no atendimento presencial, o teste é o slump. O slump é assim, ó. Eu estou sentado, eu emborco o meu tronco, abaixo a minha cabeça e estico a minha perna assintomática. Se esse teste aqui fizer aparecer, a dor concordante do paciente, o teste é positivo. Só que aí tem uma pegadinha, Aldelita. Qual que é a pegadinha? Muitos testes positivos para a dor ciática, para a dor lombar irradiada para glúteo e membro inferior, são falsos. Porque quando você coloca uma estratégia de carga adequada na região que dói, esse teste muda imediatamente. Aquela perna que você tentou levantar e doeu com 35 graus, passa a chegar a 90 só esticando. Aquele slump que eu acabei de te mostrar, o paciente mal consegue esticar a perna, ele fica com a perna assim, ó, tenta esticar e não consegue porque dói tudo. Ele vai e consegue esticar a perna, você bota pressão e ele não sente mais a dor. Então, a maioria desses testes são falsos. Então, o que caracteriza uma compressão do ciático? O paciente, ele não tem dor lombar. Ele tem dor na perna, abaixo do joelho. A dor principal dele é na perna. Ele tem dormência e formigamento na perna e nos pés. Esse teste de tensão neuroadversa, que é o teste de Lassègue, mas o teste de slump, ele é positivo sempre. E a característica principal, não há resposta a movimento. Você vai fazer tudo o que tiver na sua caixa de ferramenta e o paciente vai continuar xingando sua mãe com 35 graus de elevação da perna reta. E aí ele é classificado em uma síndrome de movimento chamada radiculopatia. E a radiculopatia precisa de exercícios que produzam desconforto ou aumentem o desconforto dele, mas que não piorem ele imediatamente depois, nem com 24 horas depois. Ele precisa trabalhar com exercícios em contingência de tempo e de dor. O cara chegou com dor 7, não pode sair com dor 8. Em 24 horas não pode estar com dor 8. Ele tem que estar com dor igual e se mantendo ativo, para a resposta de modulação do cérebro acontecer em 3 meses. Porque em 3 meses existe uma probabilidade da história natural transformar essa radiculopatia em uma aderência de raiz nervosa ou em um bloqueio de movimento e você passar a resolver o problema dele com fisioterapia. Ainda assim, se essa radiculopatia não se transformar em uma aderência ou em um bloqueio de movimento, essa radiculopatia tem 86% de chance de melhorar sem fazer nada em 12 meses. Sem remédio, sem fisioterapia, sem fazer nada. Em 12 meses, 86% dessas síndromes radiculares melhoram. Muitos pacientes respondem a exercícios sem tensão na raiz, mais hidroterapia, mais medicação opioide na pele, adesivo e bloqueio transforaminal. Então existe um combo para tratar esse paciente que tem compressão ciática verdadeira. Não compressão ciática, tô com dor ciática, melhorei em 3 sessões. Não era ciático, querido. Você melhorou o cara rápido e o cara disse que tinha dor ciático? Não era ciático, pode ter certeza que não era. Beleza, Aldelita? Espero ter respondido aí. Vamos lá. Grande Rafaela, maior fisioterapeuta de BH, presente nessa live. Grande honra recebê-la, minha amiga. Vamos lá que o Instagram já tá querendo me expulsar, viu? Ó, dor que muda de local de acordo com o movimento. Não consigo achar preferência direcional. Seria uma dor de origem primária? Joyce, olha como eu vou confundir sua cachola agora. E quem disse que o paciente com preferência direcional não é uma dor primária? Sabe o que acontece? A maioria dos fisioterapeutas começam a misturar os mecanismos de avaliação. Por quê? O que é que você me disse aí? Você está trabalhando com 2 conceitos e não funciona trabalhar com 2 conceitos. Você está trabalhando com abordagem baseada em resposta do sintoma, tentando achar uma preferência direcional, mas está classificando a dor de acordo com o mecanismo. Se ela é primária ou se ela é secundária, usando a classificação da IASP.
Tá tudo bem você conhecer todas as classificações possíveis, mas você não pode misturar os mecanismos de abordagem, porque você vai ficar com a cabeça fervendo e nunca vai resolver o problema do paciente. E escolha o que você quer. Quer trabalhar com abordagem baseada em mecanismo? Siga o Leonardo Ávila, Tudo Sobre Dor, lá de Floripa, tá? Siga o cara, faça todos os cursos do cara e trabalhe com a metodologia do cara. Quer trabalhar com abordagem baseada em resposta do sintoma? Aí você está no Instagram certo. Eu trabalho com essa abordagem. E aí, como você misturou os dois mecanismos, a gente não tem como te ajudar nessa pergunta, tá bom, Joyce? Então, ó, a mudança do local da dor, de acordo com o movimento, indica a variabilidade. Variabilidade é a característica principal do bloqueio de movimento. O bloqueio de movimento sempre tem preferência direcional. Mas um paciente pode ter variabilidade e não ser um bloqueio de movimento, ser uma disfunção contrátil. O paciente pode ter variabilidade e não ser uma disfunção contrátil e ser um mecânico inconclusivo. Então você precisa reunir mais características desse paciente para a gente tentar enquadrar ele em algum subgrupo específico para ele ter abordagem centrada nele e não no diagnóstico. Beleza, Joyce? Espero ter respondido aí. Marli Dias, admiro demais seu trabalho, muito obrigado, Marli. Grande Thales, novo aluno, obrigado pela confiança. Entrou nessa turma 7 do Método B-Expert. Espero somar demais na sua prática clínica, viu, meu amigo? Entra lá na comunidade e vamos ferver. Deixa eu ver aqui. Não tem mais perguntas, então vamos encerrar. 86 minutos de live, né? Vamos nessa. Acho que era isso, espero ter somado na prática clínica de todos vocês. E vamos para a próxima. Um grande abraço, feliz Páscoa, movimento é vida, galera.